As algemas de metal morderam os pulsos delicados como serpentes de aço. O som do clique ecoou pelo corredor do Hospital Central às 3 horas da manhã, cortando o silêncio estéril como uma lâmina. Dezenas de olhos horrorizados testemunharam a cena que se tornaria viral em menos de 6 horas, destruindo vidas e revelando verdades que ninguém poderia imaginar. O inspetor Carlos Ribeiro, com seus 52 anos de carreira manchada, sorria com aquela arrogância característica de quem sempre se safou. Ele não sabia, não poderia saber, que aquela mulher negra que ele arrastava pelos corredores como uma criminosa comum era a única pessoa no mundo capaz de salvar a vida da mulher que ele amava. Quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais para pedir perdão. O corredor do 3º andar do Hospital Central cheirava a desinfetante e desespero silencioso. Era uma madrugada comum de quinta-feira, aquele tipo de noite onde o tempo parece se arrastar em câmera lenta, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos e pelo arrastar de chinelos das enfermeiras cansadas. O inspetor Carlos Ribeiro caminhava com aquela postura característica de quem se sente dono do mundo. O colete à prova de balas por cima da camisa amarrotada, a arma pesada no coldre brilhando sob as luzes fluorescentes. Ele estava ali por pura casualidade, ou talvez por um capricho cruel do destino. Sua esposa, Marcela, estava internada na UTI do 4º andar, aguardando uma cirurgia cardíaca urgente, marcada para as 8 horas da manhã seguinte. Carlos havia descido para buscar um café na máquina do andar de baixo, incapaz de dormir com a ansiedade corroendo seu estômago. Foi quando ele a viu. Uma mulher negra, talvez uns 40 anos, vestindo um uniforme azul claro de auxiliar de limpeza, caminhava rapidamente pelo corredor, carregando uma bandeja com instrumentos cirúrgicos. Algo no cérebro de Carlos, moldado por décadas de preconceito institucionalizado e poder sem freios, disparou todos os alarmes errados. Seus olhos se estreitaram. Uma faxineira carregando equipamentos médicos caros às 3 da manhã? Não precisava ser gênio para saber o que estava acontecendo. Ele já havia prendido dúzias de pessoas assim, funcionários de baixo escalão tentando roubar equipamentos hospitalares para vender no mercado negro. Era sempre a mesma história. "Ei, você aí, parada agora!" A voz de Carlos cortou o silêncio como um chicote. A mulher parou imediatamente, virando-se com aquela calma desconcertante que deveria ter sido seu primeiro aviso de que algo estava errado. Seus olhos eram profundos, inteligentes, e havia neles uma fadiga que ia além do cansaço físico. "Boa noite, inspetor", disse ela, lendo o distintivo em seu peito. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" A educação na voz dela só irritou Carlos ainda mais. Ele conhecia esse tipo, sempre tentando se fazer de superior, de inocente. "Pode me ajudar, sim, explicando o que uma faxineira está fazendo andando pelos corredores com instrumentos cirúrgicos no meio da madrugada." Carlos se aproximou, a mão descansando casualmente sobre o coldre da arma, um gesto de intimidação que ele havia aperfeiçoado ao longo de 30 anos de carreira. "Largar essa bandeja no chão devagar e me mostrar sua identidade. Agora." A mulher suspirou suavemente, como se já tivesse vivido aquela cena 1000 vezes antes em pesadelos. "Inspetor, há um mal-entendido. Eu não sou auxiliar de limpeza. Eu sou médica e estava ajudando Dona Rosa, a senhora que limpa este andar. Ela passou mal e eu a levei para a enfermaria. Vesti o uniforme dela porque o meu jaleco ficou sujo quando a segurei." A história era tão absurda, tão obviamente mentirosa aos ouvidos de Carlos, que ele soltou uma gargalhada curta e sem humor. "Médica? Você? E eu sou o Papa. Olha, mocinha, já vi muito malandro tentando me enganar com historinha bonita. Agora você vai fazer o que eu mandei. Solta essa bandeja, devagar, e me mostra a identidade.
E depois vai comigo até a delegacia explicar direitinho de onde tirou esses instrumentos. Ela continuou parada, a bandeja firme em suas mãos. Seus olhos encontraram os de Carlos e havia neles algo que ele não conseguiu decifrar. Uma mistura de tristeza profunda e uma força de vontade inabalável. Inspetor Carlos, não sei o que o senhor viu em mim que o fez tirar essa conclusão, mas posso provar quem sou. Se o senhor me permitir pegar minha carteira do bolso, tenho meu CRM, minha identidade do hospital, tudo. Ou podemos simplesmente descer até a recepção e o diretor médico pode confirmar. Permito nada, respondeu Carlos, a voz subindo de tom. Agora juntou mentira com mais mentira. Vai querer me dizer que é amiga do diretor também? Você acha que eu nasci ontem? Ele se virou para trás, onde seu parceiro, o policial mais jovem, André Silva, havia aparecido no corredor, atraído pelas vozes alteradas. André, chama a segurança do hospital. Essa aqui está resistindo à prisão. André, um rapaz de 28 anos, que ainda não havia perdido completamente a capacidade de questionar ordens absurdas, hesitou. Chefe, ela não está resistindo. Ela só está pedindo para provar a identidade dela. Talvez devêssemos. Carlos o cortou com um olhar fulminante. Você está me questionando, moleque? Faz o que eu mandei. Agora. Uma pequena multidão começou a se formar. 3 enfermeiras saíram da sala de medicação, uma médica residente apareceu da sala de descanso, um segurança do hospital surgiu da escada. Todos olhavam a cena com aquela expressão de quem sabe que algo muito errado está acontecendo, mas não tem poder para impedir. Foi quando Juliana, cansada de uma noite inteira de plantão salvando vidas, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela abaixou a bandeja lentamente no chão, cada movimento deliberado e cuidadoso. Muito bem, inspetor. Vou fazer exatamente o que o senhor está mandando. Mas quero que todos aqui sejam testemunhas do que está acontecendo. Meu nome é Juliana Santos. Sou cardiocirurgiã deste hospital há 15 anos. Tenho 4 especializações internacionais e já salvei mais de 1000 vidas nesta instituição. Ela ergueu as mãos lentamente, as palmas voltadas para Carlos. E agora vou permitir que o senhor me prenda injustamente, porque sei que a verdade sempre vem à tona. A dignidade absoluta na voz dela, a forma como cada palavra foi pronunciada com clareza cirúrgica, fez algo se contrair no estômago de André. Chefe, acho que devíamos... Cale a boca, André. Carlos já estava tirando as algemas do cinto. Isso mesmo, doutora Juliana. Agora está bancando a vítima. Já ouvi essa história 1000 vezes. Vira de costas e põe as mãos atrás. Você está presa por tentativa de furto e resistência à prisão. Vai aprender a respeitar a autoridade. O clique das algemas se fechando nos pulsos de Juliana ecoou pelo corredor como um tiro. As enfermeiras ofegaram. A médica residente tirou o celular do bolso e começou a gravar. O segurança do hospital, um homem negro de 50 anos chamado Mário, deu um passo à frente. Inspetor, eu trabalho aqui há 20 anos. Essa mulher é a doutora Juliana. Por favor, há um engano terrível. Engano? É você se meter onde não é chamado, rosnou Carlos. Ou você quer ir preso também por obstrução de justiça? Mário recuou, os olhos cheios de lágrimas de impotência. Juliana olhou para ele e balançou a cabeça suavemente, como dizendo que estava tudo bem, que ela aguentaria. Carlos a puxou pelo braço com força desnecessária, começando a arrastá-la pelo corredor. Vamos, sua ladra. Vai passar a noite na cela pensando se vale a pena mentir para a polícia. Enquanto eram arrastada, Juliana manteve a cabeça erguida. As pessoas se afastavam para deixá-los passar, algumas chorando abertamente, outras gravando com os celulares. Um jovem médico, Dr. Pedro Alcântara, teve coragem suficiente para correr à frente deles. Inspetor, por favor, espere.
Eu sou médico aqui e posso confirmar que ela é. Sai da frente ou vai preso também, berrou Carlos. Pedro hesitou por um segundo. Depois se afastou, o telefone já na mão discando para o diretor médico. A cena que se desenrolava era tão absurda, tão grotescamente injusta, que parecia irreal. Enquanto desciam pelas escadas, porque Carlos não quis esperar o elevador, Juliana tropeçou nos próprios pés. As algemas a impediam de se equilibrar, e ela quase caiu de cara nos degraus de concreto. Carlos a puxou para cima com rudeza. Cuidado para não se machucar antes de chegar na delegacia. Seria uma pena estragar essa farsa toda. A ironia macabra de suas palavras ficaria evidente em poucas horas. No quarto andar, na UTI, Marcela Ribeiro dormia sedada, inconsciente de que seu marido estava naquele exato momento destruindo a única chance de ela sobreviver à cirurgia da manhã seguinte. Dr. Henrique Moraes, o cardiologista responsável pelo caso de Marcela, havia sido muito claro na conversa da tarde anterior. A válvula mitral dela estava severamente comprometida. A cirurgia era extremamente complexa, com margem de erro quase zero. Ele havia consultado todos os cirurgiões cardíacos disponíveis na cidade e a conclusão era unânime. Apenas uma pessoa tinha a experiência e a habilidade necessária para realizar aquele procedimento com chance real de sucesso: a doutora Juliana Santos. Carlos havia assentido distraidamente, confiante de que os médicos sabiam o que estavam fazendo. Ele nem prestou atenção ao nome da cirurgiã. Para ele, eram todos iguais, pessoas em jalecos brancos que falavam difícil e cobravam caro. No térreo do hospital, a recepcionista noturna, Clara, levantou os olhos da tela do computador e ficou paralisada. Ela viu o inspetor Carlos arrastando a doutora Juliana algemada, a expressão de triunfo sádico no rosto dele contrastando violentamente com a dignidade serena no rosto dela. Meu Deus, o que está acontecendo? Clara se levantou de um salto. Doutora Juliana, o que esse homem está fazendo? Carlos apontou um dedo acusador para Clara. Você também conhece a meliante? Quantos vocês são nesse esquema? Clara ficou lívida. Esquema? Inspetor, a senhora é uma das cardiocirurgiãs mais respeitadas do país. O senhor cometeu um erro terrível. Mais uma mentirosa, cuspiu Carlos. Vocês ensaiam isso tudo antes? Ele empurrou Juliana em direção à porta automática. André, o parceiro mais jovem, seguia atrás com uma expressão cada vez mais desconfortável. Chefe, talvez devêssemos realmente verificar. Todo mundo aqui está dizendo a mesma coisa. Se todo mundo pular da ponte, você pula também? Use a cabeça, moleque. É óbvio que é um esquema. Esses hospitais estão cheios de corrupção. A porta automática se abriu e o ar frio da madrugada atingiu o rosto de Juliana. Lágrimas finalmente começaram a rolar por suas bochechas, não de dor física, mas da humilhação profunda, do cansaço de ter que provar sua humanidade, sua competência, sua existência, todos os dias de sua vida. Carlos a empurrou em direção à viatura estacionada na área de ambulâncias. Entra aí atrás e fica quietinha. Amanhã cedo você vai prestar depoimento e aí veremos quantos anos você vai pegar por tentativa de furto qualificado. Juliana entrou no banco traseiro da viatura, o cheiro de suor velho e desinfetante barato fazendo seu estômago revirar. As algemas cortavam seus pulsos. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar o centro de calma que usava durante cirurgias difíceis. Não chore por eles, dizia a voz de sua mãe em sua memória. Nunca dê a eles a satisfação de ver você quebrada. André entrou no banco do motorista e ligou o motor, mas não saiu do lugar. Chefe, eu realmente acho que deveríamos. Carlos bateu no painel com a mão.
Dirija essa porcaria agora, André. Ou você quer que eu peça sua transferência para a ronda noturna nas favelas? André engoliu seco e engrenou a marcha. A viatura começou a se afastar do hospital. Através do vidro, Juliana viu Clara correndo para fora, o telefone colado na orelha, provavelmente ligando para o Dr. Alves, o diretor médico. Mas seria rápido o suficiente? No quarto andar, Pedro Alcântara finalmente conseguiu falar com o Dr. Mário Alves, que estava em casa dormindo. Diretor, aconteceu uma tragédia. A doutora Juliana foi presa. Um policial a confundiu com uma ladra e não quis ouvir ninguém. Levaram ela algemada. A doutora Juliana? A voz de Alves explodiu do outro lado da linha. A cirurgiã? Pedro, ela opera a esposa do governador às 8 horas. Não, não é a esposa do governador, corrigiu Pedro. É a esposa do policial que prendeu ela. Um inspetor chamado Carlos Ribeiro. Do outro lado da linha, um silêncio mortal. Depois, a voz de Alves, baixa e carregada de uma compreensão terrível. Você está me dizendo que o marido da paciente Marcela Ribeiro, que precisa da cirurgia mais complexa que já vi em 20 anos, prendeu a única cirurgiã capaz de salvá-la? Pedro fechou os olhos. Sim, diretor. É exatamente isso que estou dizendo. A ficha começava a cair. As peças de um quebra-cabeça grotesco começavam a se encaixar, revelando uma imagem que seria cômica se não fosse absolutamente trágica. Carlos Ribeiro havia acabado de assinar a sentença de morte de sua própria esposa, e ele nem sequer sabia. A viatura cortava as ruas vazias da madrugada, as luzes da cidade borradas através das lágrimas silenciosas de Juliana. Carlos assobiava uma música no banco da frente, satisfeito com mais uma prisão bem-sucedida. Em sua mente doente, ele havia acabado de fazer seu trabalho, tirando mais uma criminosa das ruas. Ele era um herói. André dirigia em silêncio, mas suas mãos tremiam no volante. Algo estava profundamente errado, e ele sabia. Todos aqueles olhares de horror no hospital, o desespero genuíno nas vozes das pessoas, aquela mulher digna demais para ser uma ladra comum. Mas questionar Carlos significava acabar com sua própria carreira antes mesmo de ela começar. Então ele dirigiu, cúmplice silencioso de uma injustiça que se tornaria lendária. No banco de trás, Juliana olhava pela janela e via as luzes da cidade passar como estrelas caindo. Ela pensou em sua mãe, a doutora Helena Santos, também médica, que havia lutado a vida inteira contra o racismo na profissão. Pensou em quantas vezes sua mãe chegou em casa chorando depois de ser confundida com a faxineira do hospital, depois de ter sua competência questionada, depois de ter que provar todos os dias que merecia o jaleco que vestia. Mãe, sussurrou ela para a escuridão, você estava certa. Não importa quantos diplomas eu tenha, quantas vidas eu salve. Para alguns, eu sempre serei apenas mais uma. As luzes vermelhas e azuis da viatura refletiam nas vitrines fechadas das lojas, criando um espetáculo de cores que parecia zombar da situação. O celular de André vibrou no bolso. Ele olhou rapidamente. Era uma mensagem de Clara, a recepcionista. Prenderam a doutora Juliana Santos, cardiocirurgiã. Opera a esposa do inspetor Carlos amanhã às 8. Única capaz de fazer a cirurgia. Erro terrível. O sangue de André congelou em suas veias. Chefe, começou ele, a voz trêmula. Chefe, eu recebi uma mensagem. Acho que realmente cometemos um erro. Que tipo de mensagem? Carlos nem se virou. Alguém querendo me subornar para soltar a meliante? Acontece toda hora. Ignora isso. Não, chefe. É sobre a mulher que prendemos. Dizem que ela é médica de verdade.
e que ela ia operar sua esposa amanhã. Carlos finalmente se virou, o rosto uma máscara de irritação. Que palhaçada é essa, André? Você está acreditando em fake news agora? A cirurgiã da Marcela é outra pessoa, uma doutora com nome esquisito que eu nem lembro. Juliana Santos, disse a voz calma de Juliana do banco de trás. O nome da cirurgiã que operaria sua esposa às 8 horas da manhã é doutora Juliana Santos. Sou eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor da viatura. Carlos se virou completamente no banco, olhando para Juliana pela primeira vez com algo além de desdém. Seus olhos se estreitaram, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas o que ele viu no rosto dela foi apenas a verdade simples e devastadora. Você está mentindo, disse ele, mas a voz saiu sem convicção. É outro truque. Juliana o encarou diretamente. Sua esposa Marcela Ribeiro, 53 anos, está internada na UTI do Hospital Central, com estenose mitral severa, causada por febre reumática na infância. A válvula está calcificada e precisa ser substituída. A cirurgia é de altíssimo risco, porque ela também tem artéria coronária comprometida. Doutor. Henrique Moraes é o cardiologista responsável. Ele me chamou ontem às 3 da tarde para discutir o procedimento. Cada palavra caiu como uma bomba. Carlos sentia o mundo girando ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. A médica que vai operar a Marcela sou eu, completou Juliana. E agora, graças ao Senhor, não sei se vou chegar a tempo para a cirurgia. Aliás, não sei se quero. André pisou no freio bruscamente, parando a viatura no meio da rua vazia. Chefe, precisamos voltar, agora. Precisamos consertar isso. Carlos estava pálido, suor frio brotando em sua testa. Não, ela está mentindo. Tem que estar. É muita coincidência. Não é coincidência, disse Juliana, a voz cansada. É ironia. É a vida mostrando que o ódio e o preconceito sempre voltam para destruir quem os carrega. O celular de Carlos começou a tocar. Ele olhou para a tela com mãos trêmulas. Era o Dr. Henrique Moraes. Seu estômago despencou. Com dedos dormentes, ele atendeu. Alô? Carlos? A voz do médico estava tensa, urgente. Onde você está? Eu acabei de receber uma ligação do diretor do hospital. Disseram que você prendeu a doutora Juliana? Diga que isso é mentira. Diga que é um erro de comunicação. Carlos não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Carlos! A voz de Henrique subiu de tom. A Juliana é a única cirurgiã em todo o estado com experiência suficiente para operar a Marcela. A cirurgia é às 8 horas. Se ela não fizer o procedimento, eu não tenho outra opção. E eu não posso garantir que a Marcela sobreviva até conseguirmos transferi-la para São Paulo. O telefone caiu da mão de Carlos, batendo no chão da viatura com um ruído surdo. André estava virando o carro, fazendo um retorno brusco de volta ao hospital. Chefe, precisamos consertar isso. Agora. Mas Carlos sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Ele havia jogado uma granada no próprio bunker e agora observava as paredes desabarem. Juliana, no banco de trás, fechou os olhos. Ela pensou em Marcela, uma mulher que nunca havia conhecido, cuja única culpa era ter se casado com um monstro. Pensou no juramento de Hipócrates que havia feito há 20 anos, quando se formou em medicina, contra todas as probabilidades, a primeira de sua família a chegar à universidade. Primeiro, não causar dano. Mas e quando o dano já estava causado? Quando o paciente era a esposa do homem que acabara de arrastar você algemada como uma criminosa? Onde ficava a linha entre justiça e vingança, entre profissionalismo e dignidade humana?
Ela não tinha respostas. Só tinha cansaço, uma dor profunda que ia além dos pulsos machucados pelas algemas. Era a dor de saber que não importava quantas vidas salvasse, quantos prêmios ganhasse, quantos anos estudasse. Para homens como Carlos, ela sempre seria suspeita, sempre seria menos, sempre seria culpada até provar o contrário. A viatura acelerou de volta ao hospital, as luzes de emergência agora ligadas, a sirene rasgando o silêncio da madrugada. Carlos estava curvado no banco da frente, a cabeça entre as mãos. "O que eu fiz?" ele murmurava. "Meu Deus, o que eu fiz?" André dirigia com o maxilar tenso. "Vamos consertar isso, chefe. Vamos explicar que foi um mal-entendido." Mal-entendido? A voz de Juliana cortou como bisturi. "É assim que o senhor chama? Um mal-entendido é quando alguém confunde sal com açúcar. Isso foi preconceito, abuso de poder e racismo. Diga o nome certo das coisas." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Enquanto corriam de volta, o vídeo gravado pela médica residente começava sua jornada viral pela internet. Em 3 horas, teria 1 milhão de visualizações. Em 6 horas, estaria em todos os telejornais do país. A imagem de Juliana algemada, dignificada em sua humilhação, se tornaria símbolo de uma luta muito maior que ela mesma. Mas naquele momento, no banco traseiro de uma viatura fedendo a fracasso e injustiça, Juliana era apenas uma mulher cansada, tentando decidir se salvaria a vida da esposa do homem que tentou destruir a dela. E essa decisão, ela sabia, definiria não apenas quem ela era como médica, mas quem ela era como ser humano. Você chegou até aqui nesta história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Comente agora de onde você está nos assistindo para sabermos que esta mensagem chegou até você. A viatura derrapou na entrada de emergência do Hospital Central às 4h23 da manhã, as rodas cantando no asfalto molhado da garoa fina que começara a cair. Carlos saltou do carro antes mesmo dele parar completamente, correndo para abrir a porta traseira onde Juliana permanecia sentada, as algemas ainda mordendo seus pulsos. "Doutora, por favor, deixe-me tirar isso." Sua voz saiu quebrada, desesperada. "Foi um erro terrível, um mal-entendido. Eu não sabia." Juliana o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia dor ali, sim, mas também algo mais profundo. Uma tristeza ancestral que parecia carregar o peso de séculos. "O senhor não sabia?" Ela repetiu, a voz suave, mas carregada de um veneno sutil. "Ou o senhor não quis saber? Quantas vezes eu disse quem eu era? Quantas pessoas tentaram impedir o senhor? Mas não. O senhor preferiu acreditar que uma mulher negra com uniforme de faxineira só poderia ser uma ladra." As mãos de Carlos tremiam tanto que ele mal conseguia colocar a chave na fechadura das algemas. André teve que intervir, liberando os pulsos de Juliana com cuidado. As marcas vermelhas na pele dela pareciam acusações, estigmas de uma violência que ia muito além do físico. "Doutora Juliana!" A voz veio da entrada do hospital. O doutor Mário Alves, diretor médico, caminhava rapidamente em direção a eles, o rosto uma máscara de fúria contida. Aos 65 anos, com 40 de carreira, ele já tinha visto muita coisa, mas isso ultrapassava qualquer limite. "Juliana, você está bem? Precisa de atendimento médico?" "Estou bem, Dr. Alves. Fisicamente, pelo menos." Juliana esfregou os pulsos machucados. "Emocionalmente, ainda estou processando o fato de ter sido presa no hospital onde trabalho há 15 anos por um homem que acha que minha pele é sinônimo de criminalidade."
Dr. Alves se virou para Carlos com um olhar que poderia derreter aço. Inspetor Ribeiro, o senhor tem ideia do que acabou de fazer? Não só cometeu um ato de racismo flagrante, filmado e que já está se espalhando pela internet, como também colocou em risco a vida de sua própria esposa. A doutora Juliana é a única cirurgiã em um raio de 500 quilômetros capaz de realizar a cirurgia que salvaria Marcela. E agora, sinceramente, eu não sei se posso pedir a ela que faça isso. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, na rampa de emergência, as mãos estendidas em súplica patética. Por favor, doutor, doutora Juliana, eu imploro. Eu cometi um erro terrível, eu admito, mas minha esposa, ela não tem culpa. Ela não pode pagar pelo que eu fiz. As pessoas começavam a se juntar. Enfermeiras, médicos do turno da noite, seguranças. Todos olhavam a cena com uma mistura de horror e satisfação mórbida. O opressor de joelhos diante de sua vítima. A justiça poética era tão perfeita que parecia roteirizada. Mas para Juliana não havia nada de poético naquilo. Só havia cansaço. Me levante do chão, inspetor. Sua dignidade, por mais manchada que esteja, ainda merece isso. Carlos se levantou lentamente, o rosto banhado em lágrimas e suor. Doutora Juliana, eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Me processar, perder meu emprego, ir preso. Mas, por favor, não deixe minha esposa morrer por causa da minha ignorância. Juliana o estudou por um longo momento. Depois se virou para o Dr. Alves. A cirurgia ainda está marcada para as 8 horas? Sim, respondeu o diretor cauteloso. Mas, Juliana, ninguém vai obrigar você a fazer isso. Temos direitos, temos dignidade. Se você quiser recusar, o hospital vai apoiar você completamente. Podemos tentar transferir a paciente ou... Ela vai morrer, interrompeu Juliana. Transferência leva tempo. A condição dela é crítica. Se não operarmos hoje, nas próximas horas, ela não sobrevive. Dr. Alves assentiu gravemente. Essa é a avaliação médica, sim. Então não há escolha, disse Juliana, e sua voz soou tão cansada quanto as palavras. Não é sobre ele, apontou ela para Carlos. Não é sobre mim. É sobre Marcela Ribeiro, uma paciente que merece viver. Eu não vou deixar ela morrer porque o marido dela é um racista. Isso me faria tão ruim quanto ele. O silêncio que caiu foi absoluto. André, o jovem policial, tinha lágrimas nos olhos. Dr. Alves parecia prestes a abraçar Juliana, mas se conteve, respeitando seu espaço. E Carlos, o homem que uma hora atrás estava cheio de arrogância e certezas, estava quebrado. Uma casca vazia do ser humano que deveria ter sido. Doutora Juliana, ele conseguiu sussurrar. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso. Mas obrigado. Obrigado por ser melhor do que eu jamais serei. Não me agradeça ainda, respondeu Juliana friamente. Eu vou operar sua esposa porque é meu dever como médica. Mas assim que ela estiver estável, vou processá-lo por tudo. Racismo, abuso de autoridade, danos morais. Vou usar cada centavo da indenização para criar uma bolsa de estudos para jovens negros na medicina. Seu ódio vai financiar o futuro que você tentou destruir. A ironia não está perdida em mim. Carlos assentiu, aceitando sua sentença. É justo. É mais do que eu mereço. Dr. Alves tocou o ombro de Juliana gentilmente. Você tem 3 horas e meia até a cirurgia. Precisa descansar, se alimentar, se preparar psicologicamente. Isso vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Eu sei, respondeu Juliana. Mas 15 anos atrás, quando me formei, jurei que salvaria vidas, independente de quem fossem.
Não vou quebrar esse juramento por causa de um homem que nem vale minha raiva. Ela se virou e começou a caminhar de volta para o hospital. Cada passo, uma afirmação de sua força, de sua humanidade inabalável diante do ódio. As pessoas se afastaram para deixá-la passar, algumas batendo palmas suavemente, outras apenas observando em silêncio respeitoso. A médica residente que havia gravado tudo se aproximou. Doutora Juliana, o vídeo que gravei está viral, milhões de visualizações. Querem entrevistas, querem sua versão da história. Minha versão da história, disse Juliana sem parar de andar. Está em cada vida que eu salvo. Não preciso de câmeras para provar meu valor. Mas o vídeo serve para mostrar ao Brasil inteiro o que pessoas como eu enfrentam todos os dias. Use ele bem. A residente assentiu, compreendendo a responsabilidade que acabara de receber. No corredor que levava aos vestiários médicos, Juliana finalmente parou. Apoiou-se contra a parede fria, as pernas tremendo com o acúmulo de adrenalina, medo e exaustão. Só então, longe dos olhares, ela permitiu que as lágrimas caíssem. Não lágrimas de fraqueza, mas de limpeza, lavando a humilhação para que pudesse se recompor. Sua melhor amiga, a doutora Beatriz Oliveira, cirurgiã plástica, apareceu correndo pelo corredor. Alguém havia ligado para ela, explicando o que acontecera. Ju, meu Deus, estou tão envergonhada do que fizeram com você. Beatriz a abraçou forte, e Juliana se permitiu alguns segundos de vulnerabilidade nos braços da amiga. Não foi você quem fez, Bia. Foi o sistema inteiro que falhou. De novo. Sempre de novo. Bia se afastou, segurando o rosto de Juliana entre as mãos. Você não precisa fazer essa cirurgia. Ninguém vai julgar você se recusar. Tem limites para o que podemos aguentar. Eu sei. Mas Marcela não escolheu com quem casar. Não escolheu ter um marido racista. Ela só escolheu viver. E eu vou dar essa chance a ela. Depois, quando ela acordar, ela vai saber a verdade inteira. Vai saber que tipo de homem tem ao lado dela. E aí, será a escolha dela o que fazer. As duas amigas caminharam juntas até o vestiário. Beatriz ajudou Juliana a se trocar, notando as marcas das algemas nos pulsos, a exaustão nos olhos. Vou ficar com você na cirurgia, disse Bia, como assistente. Você não vai passar por isso sozinha. Juliana assentiu, grata demais para palavras. Elas se prepararam em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. No quarto andar, Carlos entrou na UTI onde Marcela dormia. Ela estava sedada, respirando com a ajuda de aparelhos, inconsciente do drama que se desenrolara. Ele se sentou ao lado da cama, pegando a mão dela com delicadeza que contrastava violentamente com a brutalidade que demonstrara apenas 1 hora antes. Marcela, sussurrou ele, embora soubesse que ela não podia ouvir. Eu fiz uma coisa terrível. Eu quase matei você com minha própria ignorância. A médica que vai salvar você amanhã, eu a tratei como lixo. E ela, mesmo assim, vai fazer a cirurgia. Ela é 1000 vezes melhor pessoa do que eu jamais fui. Sua voz quebrou em soluços. Quando você acordar, você vai saber tudo. O vídeo está por toda parte. Todo mundo vai saber que tipo de homem você casou. E eu não vou te culpar se você me deixar. Eu mereço ficar sozinho. A ironia amarga de estar confessando para uma mulher inconsciente não passou despercebida. Carlos nunca fora bom com palavras quando elas realmente importavam. Do lado de fora da UTI, enfermeiras cochichavam, olhando-o com uma mistura de pena e desprezo. Marcela Ribeiro era conhecida entre a equipe como uma mulher gentil, educada, que sempre agradecia cada pequeno cuidado. Ninguém entendia como alguém assim podia estar casada com um homem como Carlos. Talvez ela não soubesse, sugeriu uma das enfermeiras mais jovens. Às vezes vivemos com monstros,
e só descobrimos quando é tarde demais. A enfermeira-chefe, uma senhora de 50 anos chamada Teresa, balançou a cabeça. Sempre há sinais. Sempre. Ela só escolheu não ver, ou teve medo de ver. O relógio avançava implacável. 5:30 da manhã. 2 horas e meia para a cirurgia. Juliana estava na sala de repouso médico, deitada em um sofá velho, tentando fechar os olhos por alguns minutos. Mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Carlos, sentia o metal frio das algemas, ouvia as risadas de escárnio. Beatriz entrou com 2 copos de café. Pensou que precisaria disso. Juliana se sentou, aceitando o café gratefully. Obrigada. Não só pelo café, por tudo, por estar aqui. Sempre, respondeu Bia. Você sabe disso. Desde a faculdade, quando todo mundo duvidava que 2 mulheres, uma negra e uma pobre, conseguiriam se formar. Nós mostramos a eles. E você vai mostrar de novo hoje. Juliana sorriu fracamente. Às vezes eu me canso de ter que provar, de ter que ser 2 vezes melhor para ser considerada metade do que eles são. Às vezes eu só quero ser humana, cometer erros, ter um dia ruim. Você pode ter isso tudo, disse Bia, mas não hoje. Hoje você precisa ser a deusa da cirurgia que eu sei que você é. Depois, você pode desmoronar. Eu seguro você. 6:30. 1 hora e meia. Juliana tomou um banho frio para despertar completamente. Vestiu seu scrub verde favorito, o que usava nas cirurgias mais difíceis. Prendeu o cabelo crespo em um coque apertado. Olhou-se no espelho e viu não apenas seu reflexo, mas o reflexo de sua mãe, de sua avó, de todas as mulheres negras que vieram antes dela, abrindo caminho a facadas em uma sociedade que não as queria ali. Isso é por todas nós, disse ela para o espelho, não apenas por Marcela. Ela saiu do vestiário e caminhou pelos corredores que conhecia de cor. Cada esquina tinha uma memória, uma vida salva, um milagre realizado. Este hospital era sua casa tanto quanto qualquer lugar poderia ser. E Carlos Ribeiro havia tentado arrancá-la dali, transformá-la em intrusa em seu próprio reino. Mas ele havia falhado. Na sala de preparação pré-cirúrgica, a equipe já estava reunida. O anestesista, Dr. Paulo Mendes. A instrumentadora, Rita Santos. 2 enfermeiras especializadas. E Beatriz, que vestiria o scrub de assistente. Todos olharam para Juliana quando ela entrou, e nos olhos deles ela viu não pena, mas admiração e fúria compartilhada. Pessoal, disse ela, a voz firme, hoje vamos fazer uma cirurgia que é tecnicamente uma das mais complexas da cardiologia. Mas mais do que isso, vamos fazer uma declaração. Vamos mostrar que profissionalismo e humanidade sempre vencem ódio e preconceito. Vamos salvar uma vida não apesar do que aconteceu, mas por causa de quem somos. Somos médicos, somos curadores. E nada, nem racismo, nem humilhação, nem dor, vai mudar isso. A equipe assentiu em silêncio. Havia algo de sagrado naquele momento, uma comunhão de propósito que ia além do procedimento médico. 7h45. 15 minutos para começar. Marcela foi transferida da UTI para a sala cirúrgica, ainda sedada, ainda inconsciente da tempestade que rugia ao seu redor. Carlos tentou segui-la, mas um segurança do hospital, gentilmente, mas firmemente, o impediu. O senhor precisa esperar na sala de espera, senhor Ribeiro. Essas são as regras. Carlos quis argumentar, mas uma olhada para o rosto do segurança, um homem negro de uns 40 anos, o fez calar. Ele viu no olhar do homem tudo o que não estava sendo dito. Você não é bem-vindo aqui. Você é tolerado apenas porque sua esposa precisa de ajuda. Conheça seu lugar.
pela primeira vez na vida, Carlos Ribeiro conheceu seu lugar. E era bem no fundo, onde sempre deveria ter estado. 8h em ponto. Juliana estava em frente à porta da sala cirúrgica número 3, as mãos já lavadas com aquele ritual meticuloso que fazia há 15 anos. Mas hoje era diferente. Cada movimento tinha um peso extra, cada respiração carregava o fardo de uma decisão moral que a atormentaria para sempre, não importa qual fosse o resultado. Através da pequena janela de vidro, ela podia ver Marcela Ribeiro na mesa cirúrgica, seu corpo frágil, coberto por lençóis estéreis, o peito nu exposto, onde ela faria a incisão que poderia salvar ou condenar. Doutora Juliana. A voz de Beatriz, já com máscara e touca, era suave. Ainda está em tempo de desistir. Ninguém vai julgar você. Juliana balançou a cabeça lentamente. Eu me julgaria. Para sempre. Entendo que essa mulher não é responsável pelo marido dela. Ela não me prendeu, não me humilhou. Ela só tem o azar de amar um monstro. E eu não vou condená-la por isso. Ela entrou na sala cirúrgica e o mundo exterior desapareceu. Ali dentro existia apenas a disciplina da medicina, a precisão da ciência, o milagre da vida humana exposta em sua vulnerabilidade mais absoluta. Bom dia, equipe! Vamos salvar uma vida hoje. A instrumentadora Rita entregou-lhe as luvas estéreis. Juliana as calçou com movimentos automáticos, anos de treinamento, superando a tempestade emocional em seu interior. Dr. Paulo Mendes, o anestesista, olhou para ela por cima da máscara. Juliana, os sinais vitais estão estáveis. Ela está profundamente sedada. Não vai sentir nada. Não vai saber de nada. Mas eu vou saber, respondeu Juliana, posicionando-se ao lado da mesa. Eu vou saber que estou segurando nas mãos o coração da esposa do homem que tentou destruir minha dignidade. E essa consciência vai me acompanhar cada segundo deste procedimento. Ela pegou o bisturi que Rita lhe oferecia. A lâmina brilhava sob as luzes cirúrgicas intensas, um fio de prata que separava vida de morte. Juliana fechou os olhos por um breve segundo, procurando aquele lugar de calma absoluta que precisava para operar. Viu o rosto de sua mãe, ouviu sua voz. Filha, a medicina não é sobre nós, é sobre eles, sempre sobre eles. Primeira incisão. A pele de Marcela se abriu sob a lâmina precisa, uma linha vermelha perfeita cortando o externo. Sangue aflorou imediatamente, mas a equipe estava preparada, com pressas absorvendo o fluxo, enquanto Juliana trabalhava com eficiência brutal. Bisturi elétrico. Rita colocou o instrumento em sua mão. O cheiro de carne queimada encheu o ar, enquanto Juliana cauterizava os vasos sangrantes, selando cada pequena artéria com toques precisos. Afastador external. O instrumento metálico foi posicionado e, com um giro da manivela, as costelas de Marcela foram separadas, abrindo sua caixa torácica como as portas de um cofre, guardando o tesouro mais precioso. E ali estava, o coração. Batendo com dificuldade, lutando contra a válvula defeituosa que o estrangulava. Cada contração era um esforço visível. O músculo cardíaco hipertrofiado tentando compensar a estenose mitral que bloqueava o fluxo sanguíneo. É pior do que as imagens mostravam, murmurou Juliana. A calcificação é severa. Vou precisar substituir toda a válvula, não só repará-la. Beatriz se inclinou para ver melhor. Consegue fazer isso? Tenho que conseguir, respondeu Juliana. Não há plano B. Enfermeira, prepare a circulação extracorpórea. Vamos parar o coração dela. As próximas 2 horas foram um balé de precisão cirúrgica.
Juliana conectou Marcela à máquina de circulação extracorpórea, que assumiria temporariamente a função do coração e dos pulmões. O coração de Marcela, privado de sangue oxigenado, começou a desacelerar, suas contrações ficando cada vez mais fracas até finalmente parar completamente. "Coração parado", anunciou Paulo. "Ela está nas suas mãos agora, Juliana." Literalmente. Juliana segurou o coração inerte de Marcela entre suas mãos enluvadas. Era menor do que esperava, do tamanho de um punho fechado, mas pesado com a responsabilidade de toda uma vida. Dentro deste órgão estavam todas as memórias de Marcela, todos os momentos de alegria e tristeza, cada batida sincronizada com cada palavra de amor já dita e cada lágrima já derramada. E Juliana segurava tudo isso, sabendo que um erro, um único deslize, e tudo se perderia. Bisturi número 11. Ela fez uma incisão precisa no átrio esquerdo, expondo a válvula mitral danificada. A visão era devastadora. A válvula estava tão calcificada que parecia pedra, rígida e inútil, bloqueando o fluxo de sangue que deveria nutrir o corpo de Marcela. "Como ela sobreviveu tanto tempo com isso?" sussurrou Beatriz, horrorizada. "Força de vontade", respondeu Juliana. "O corpo humano é incrivelmente resiliente quando precisa ser." Ela começou o trabalho meticuloso de remover a válvula defeituosa. Cada corte tinha que ser perfeito, removendo todo o tecido danificado, sem cortar o músculo cardíaco saudável ao redor. 1 milímetro a mais poderia causar sangramento catastrófico. 1 milímetro a menos e a válvula nova não se encaixaria corretamente. Sutura de polipropileno 4.0. Rita colocou a agulha curva na mão de Juliana. Durante os próximos 45 minutos, Juliana costurou a nova válvula mecânica no lugar. Cada ponto, uma pequena obra de arte. Cada nó apertado com a tensão exata para segurar sem rasgar o tecido delicado. Suor escorria por sua testa, mas ela não piscava, não se movia, totalmente focada no trabalho diante dela. Não era mais sobre Carlos. Não era mais sobre humilhação ou justiça ou vingança. Era sobre aquela válvula, aqueles pontos, aquele coração que precisava voltar a bater. "Válvula implantada", anunciou ela finalmente. "Vamos testar antes de fechar." Paulo liberou um pequeno fluxo de sangue através da nova válvula. Ela se abriu e fechou perfeitamente, o clique metálico característico soando como música para os ouvidos treinados da equipe. "Perfeito", disse Beatriz, admiração clara em sua voz. "É perfeito, Ju." Ainda não acabou. Agora vem a parte mais delicada: reiniciar o coração. Se não voltasse a bater corretamente, se entrasse em fibrilação ou parasse completamente, Marcela morreria na mesa. Juliana administrou a solução cardioplegia reversa, inundando o coração com sangue oxigenado morno. Por um momento terrível, nada aconteceu. O coração permaneceu inerte, um pedaço de músculo morto. Depois, uma pequena contração, outra e outra. "Temos ritmo", anunciou Paulo, os olhos fixos no monitor cardíaco. 60 batimentos por minuto, 70, 80. Estabilizando em 72. A válvula está funcionando perfeitamente. Um suspiro coletivo de alívio atravessou a sala, mas Juliana não relaxou. Ainda tinha que reconstruir as artérias coronárias que havia danificado durante o procedimento, fechar o pericárdio, reconstituir o externo. Cada passo tinha que ser perfeito. 3 horas e 40 minutos depois da primeira incisão, Juliana fez o último ponto na pele de Marcela. Terminado. Cirurgia bem-sucedida. A equipe aplaudiu suavemente, um reconhecimento silencioso não apenas da habilidade técnica, mas da força emocional necessária para realizar aquilo. Juliana se afastou da mesa,
suas pernas tremendo com a liberação súbita de adrenalina. Beatriz a segurou pelo braço. Você fez isso. Você realmente fez isso. Eu fiz meu trabalho, respondeu Juliana, a voz vazia de emoção. Nada mais, nada menos. Ela saiu da sala cirúrgica cambaleando levemente, a exaustão finalmente a alcançando. No corredor, ela arrancou a máscara e a touca, respirando fundo o ar que não cheirava a sangue e antisséptico. Seu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de esgotamento completo, físico e emocional. Doutora? Juliana. Era o doutor Henrique Moraes, o cardiologista. Como ela está? Viva! A válvula está funcionando. Ela vai precisar de anticoagulantes pelo resto da vida por causa da válvula mecânica, mas vai viver. Henrique fechou os olhos, aliviado. Você é um milagre, Juliana. Um milagre vivo. Não sou, respondeu ela amargamente. Só sou uma médica fazendo o que jurou fazer. Mesmo quando dói, mesmo quando é injusto, mesmo quando cada instinto grita para deixar a justiça seguir seu curso. Ela começou a caminhar em direção ao vestiário, mas Henrique a chamou. Carlos está na sala de espera. Ele quer falar com você. Eu não quero falar com ele. Não agora. Talvez nunca. Entendo. Mas há outra pessoa que precisa ser informada. A família de Marcela. Eles estão aqui desde as 6 da manhã. Juliana parou. É claro, a família. Eles não tinham culpa de nada. Vou falar com eles. Só me dê 5 minutos para me recompor. No vestiário, ela lavou o rosto com água fria, tentando apagar os sinais de exaustão. Olhou-se no espelho e viu uma estranha olhando de volta. Uma mulher que havia passado por algo que a mudara fundamentalmente. Ela havia salvo a vida da esposa de seu opressor. Havia escolhido humanidade sobre vingança, medicina sobre justiça pessoal. E não sabia ainda se isso a fazia santa ou tola. Na sala de espera da cirurgia cardíaca, 3 pessoas aguardavam ansiosamente. A filha de Marcela, Amanda, de 28 anos, o filho dela, Ricardo, de 25, e a irmã, Cristina. Todos com os rostos marcados pela noite em claro, pelos olhos vermelhos de choro e pela esperança desesperada. Quando Juliana entrou, todos se levantaram de um salto. Amanda foi a primeira a falar, a voz trêmula. Doutora, minha mãe... Sua mãe está viva. A cirurgia foi bem sucedida. A válvula foi substituída e o coração está batendo forte. Ela vai para a UTI agora e nas próximas 48 horas vamos monitorá-la de perto. Mas o prognóstico é excelente. Amanda desabou em lágrimas, sendo amparada pelo irmão. Ricardo estendeu a mão para Juliana. Doutora, não temos palavras para agradecer. Depois do que meu padrasto fez, nós não esperávamos que a senhora... Ele parou, percebendo tarde demais o que havia dito. Juliana ficou muito quieta. Vocês sabem? Sabem do que aconteceu? Cristina, a irmã de Marcela, deu um passo à frente. Todos sabem, doutora. O vídeo está em todos os lugares. Redes sociais, jornais, televisão. O Brasil inteiro está falando sobre isso. E sobre você. Sobre sua dignidade, seu profissionalismo. Sobre como você escolheu salvar a vida da Marcela mesmo depois de tudo. Juliana sentiu suas pernas fraquearem. Ela havia estado tão focada na cirurgia que não pensara na repercussão externa. O vídeo. É claro, o vídeo que a médica residente gravara. Amanda se aproximou, os olhos cheios de vergonha e admiração. Doutora Juliana, minha mãe não sabe nada ainda. Ela estava sedada quando tudo aconteceu. Mas quando ela acordar, vamos contar a verdade sobre quem realmente salvou a vida dela e sobre quem quase tirou.
E Carlos? Perguntou Juliana, surpresa por ainda se importar. Onde ele está? Ricardo apertou a mandíbula. Ele está do lado de fora. Não quisemos ficar perto dele. Não depois de ver o que ele fez. Não depois de perceber que nosso padrasto, o homem que minha mãe ama, é um racista que prende pessoas inocentes por causa da cor da pele delas. Juliana assentiu lentamente. Quando sua mãe acordar, ela vai precisar de muito apoio. A recuperação é física, mas também emocional. E descobrir a verdade sobre o que aconteceu vai ser um choque. Nós vamos estar lá para ela, prometeu Amanda. E doutora? Obrigada. Não só por salvar a vida dela, mas por nos mostrar o que significa verdadeira humanidade. Juliana saiu da sala de espera com o coração pesado. As palavras de gratidão deveriam confortá-la, mas só faziam a dor parecer mais aguda. No corredor externo, sentado em um banco de plástico verde, estava Carlos Ribeiro. Ele havia envelhecido 10 anos em uma noite. O rosto estava cinza, os olhos afundados em órbitas escuras, as mãos tremendo incontrolavelmente. Quando viu Juliana, ele se levantou num salto. Doutora, por favor, minha esposa, ela vai viver, disse Juliana, mantendo distância. A cirurgia foi bem sucedida. Carlos desabou de volta no banco, soluçando abertamente. Obrigado, obrigado. Eu não mereço sua misericórdia, mas obrigado. Não foi misericórdia, respondeu Juliana, a voz dura como pedra. Foi juramento médico, foi dever profissional. Não confunda isso com perdão, porque eu não perdoo você. Eu apenas escolhi ser melhor do que você. Carlos assentiu, aceitando a reprimenda como a punição que era. Eu vou pagar. Não sei como, mas vou. Vou perder meu emprego, sei disso. Talvez vá preso. E se Marcela me deixar quando descobrir a verdade, eu vou aceitar. Eu mereço tudo isso. Você merece muito mais, disse Juliana. Você merece sentir a humilhação que me fez sentir. Merece ter sua dignidade arrancada em público. Merece ser julgado pela cor da sua pele antes mesmo de abrir a boca. Mas, principalmente, você merece perder a única coisa boa na sua vida. Marcela. Porque ela é boa demais para você. Ela sempre foi. E quando ela acordar e souber a verdade, espero que ela tenha a força que eu tive. A força de escolher a humanidade sobre o ódio e de escolher a si mesma sobre você. Juliana se virou e caminhou embora, deixando Carlos destroçado no banco. Cada passo que dava era uma vitória, uma afirmação de que ela havia sobrevivido, havia vencido, não pela vingança, mas pela dignidade. No final do corredor, ela encontrou a imprensa. Dezenas de repórteres com câmeras e microfones, todos querendo uma declaração, uma entrevista, um pedaço da história que estava incendiando o país. Doutora Juliana, é verdade que você operou a esposa do homem que a prendeu injustamente? Como se sente? Por que fez isso? Juliana parou e olhou para as câmeras. Pela primeira vez, permitiu-se falar não como médica, mas como a mulher negra que havia sido humilhada, presa e forçada a provar sua humanidade. Eu fiz a cirurgia porque sou médica. Porque 15 anos atrás eu jurei salvar vidas. E esse juramento não vem com cláusulas de exceção para quando meus sentimentos pessoais são feridos. Mas quero deixar muito claro. O que aconteceu comigo não foi um incidente isolado. Foi racismo. Foi abuso de poder. Foi o reflexo de um sistema que ainda vê pessoas como eu como suspeitas primeiro, como seres humanos depois. Ela respirou fundo, as lágrimas finalmente começando a cair. Eu salvei Marcela Ribeiro porque ela merecia viver. Mas quantas outras Julianas por aí não tiveram a mesma sorte? Quantas foram presas, humilhadas, destruídas por policiais como Carlos Ribeiro
e não tinham diplomas ou posições de respeito para se protegerem? Essas são as perguntas que o Brasil precisa responder. As câmeras filmavam cada palavra, cada lágrima. E Juliana sabia que isso mudaria tudo. Que ela havia se tornado, sem querer, símbolo de uma luta muito maior que ela mesma. 2 dias depois, Marcela acordou na UTI. Seus olhos se abriram lentamente, confusos pela luz forte e pelos tubos que saíam de seu corpo. A primeira coisa que viu foi o rosto de sua filha Amanda, debruçada sobre ela com um sorriso misturado com lágrimas. "Mãe, você está bem. Você sobreviveu." Marcela tentou falar, mas sua garganta estava seca, machucada pelo tubo que havia sido removido horas antes. Amanda lhe deu um pouco de água com uma esponja. "Devagar, mãe. A cirurgia foi um sucesso. Você tem uma válvula nova. Vai ficar bem." "Carlos?" A voz de Marcela saiu rouca. "Onde está seu pai?" "Ele está aqui no hospital", respondeu Amanda, hesitante. "Mas, mãe, tem algo que você precisa saber. Algo que aconteceu enquanto você estava sedada." Durante os próximos 20 minutos, Amanda contou tudo. Mostrou o vídeo no celular, a imagem de Juliana sendo algemada, arrastada, humilhada. Contou como Carlos havia prendido a única cirurgiã capaz de salvar Marcela. Contou como Juliana, mesmo assim, havia escolhido fazer a cirurgia. Marcela ouviu em silêncio, seu rosto empalidecendo com cada detalhe revelado. Quando Amanda terminou, lágrimas escorriam pelo rosto de Marcela, molhando o travesseiro. Meu Deus! Como eu pude viver com ele todos esses anos e não ver? Você não sabia, mãe. Ele escondia bem. Não, Amanda, eu sabia. Eu sempre soube que havia algo errado em como ele falava sobre certas pessoas, as piadas, os comentários. Eu só escolhi ignorar porque era mais fácil. E agora, uma mulher inocente pagou o preço da minha covardia. Marcela fechou os olhos, a dor no peito agora não vindo do coração operado, mas de um coração partido por uma verdade que não podia mais negar. Eu quero vê-la, a doutora Juliana. Preciso pedir perdão. Amanda hesitou. Mãe, ela não quer vê-lo. Ela deixou claro que não quer nada com papai. Não estou falando dele, estou falando de mim. Eu preciso olhar nos olhos dela e pedir desculpas por ter me casado com um monstro, por ter fechado os olhos para os sinais. Preciso agradecer por ela ter escolhido me salvar quando tinha todo o direito de me deixar morrer. Amanda saiu e voltou 15 minutos depois com a doutora Juliana. A cirurgiã entrou no quarto da UTI com movimentos cautelosos, como se esperasse uma armadilha. Marcela olhou para ela e viu não apenas a médica que salvara sua vida, mas a mulher que seu marido havia tentado destruir. Doutora Juliana, começou Marcela, a voz quebrada. Eu não tenho palavras para agradecer o que fez por mim, e menos ainda para pedir desculpas pelo que meu marido fez com a senhora. Juliana permaneceu perto da porta, os braços cruzados. Não precisa me agradecer. Eu fiz meu trabalho. Mas preciso pedir desculpas. Não apenas por Carlos, mas por mim. Por todos os anos que fechei os olhos para pequenos sinais de quem ele realmente era. Pelas vezes que ri de piadas que não eram engraçadas. Pelas vezes que fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Juliana se aproximou um pouco, a armadura começando a rachar. Senhora Marcela, você não é responsável pelas ações dele. Mas sou responsável pelas minhas próprias omissões. E agora estou deitada nesta cama, viva por causa da generosidade da mulher que meu marido humilhou. Isso me envergonha mais do que palavras podem expressar.
As duas mulheres se olharam por um longo momento, e algo passou entre elas. Uma compreensão, talvez. Um reconhecimento de que ambas eram vítimas do mesmo sistema, apenas de maneiras diferentes. Marcela, quando se recuperar, disse Juliana suavemente, você vai ter escolhas difíceis a fazer. Sobre seu casamento, sobre sua vida. Só posso dizer isso. Você merece mais. Merece alguém que veja sua humanidade, não sua utilidade. Alguém que nunca faria a outro ser humano o que Carlos fez a mim. Marcela sentiu, lágrimas escorrendo livremente. Eu sei, e já tomei minha decisão. Quando sair daqui, vou pedir o divórcio. Meus filhos me apoiam, e vou usar o resto da minha vida para tentar consertar, nem que seja um pouco, o dano que homens como ele causam. As semanas que se seguiram foram um furacão de consequências. O vídeo da prisão de Juliana alcançou 15 milhões de visualizações. Protestos eclodiram em todo o país contra racismo policial. A Ordem dos Advogados do Brasil abriu investigação formal contra Carlos Ribeiro. E a imprensa não dava trégua, cobrindo cada desenvolvimento da história. Carlos foi formalmente afastado de suas funções. A investigação interna revelou um padrão de décadas de abuso de poder. Dezenas de vítimas anteriores começaram a se manifestar, contando histórias semelhantes de humilhação, prisões injustas, extorsão. Um advogado jovem e idealista chamado Rodrigo Martins reuniu todas essas vítimas e entrou com uma ação civil pública massiva contra Carlos e o Departamento de Polícia. Juliana, enquanto isso, tornou-se uma figura nacional. Convites para palestras, entrevistas, homenagens. A Ordem dos Médicos do Brasil lhe concedeu a Medalha do Mérito Médico. A Universidade Federal, onde havia estudado, a convidou para ser professora honorária. Mas o reconhecimento que mais a tocou veio de uma fonte inesperada. 3 meses após a cirurgia, Juliana recebeu uma carta. Era de Marcela. Querida doutora Juliana, escrevia Marcela em letra trêmula. Estou completamente recuperada fisicamente. Meu coração bate forte, graças à senhora. Mas meu espírito precisava de mais tempo para cicatrizar. Assinei os papéis do divórcio na semana passada. Carlos não contestou. Ele sabe que não tem direito. Meus filhos e eu estamos recomeçando, longe da sombra que ele lançou sobre nossas vidas por tanto tempo. Mas, principalmente, queria que soubesse que comecei a trabalhar voluntariamente em uma organização que ajuda vítimas de abuso policial. Não posso desfazer o passado, mas posso tentar construir um futuro melhor. Isso é tudo graças à senhora, que me mostrou o que significa verdadeira dignidade. Com gratidão eterna, Marcela. Juliana dobrou a carta cuidadosamente, um sorriso pequeno, mas genuíno tocando seus lábios. Talvez, pensou ela, algo de bom pudesse vir de toda aquela dor. 6 meses depois do incidente, houve o julgamento. Carlos Ribeiro foi condenado por racismo, abuso de autoridade e dezenas de outras acusações. Pegou 8 anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade. Perdeu sua pensão policial, seus benefícios, tudo. No dia da sentença, Juliana estava na galeria do tribunal. Quando Carlos foi levado algemado, ele olhou para ela uma última vez. Nos olhos dele não havia raiva ou ressentimento, apenas aceitação. Ele sabia que aquele era o preço que tinha que pagar. Doutora. Juliana, chamou ele. Sua última palavra antes de ser levada embora. Obrigado por me mostrar quem eu realmente era. Espero que na prisão eu encontre o homem que deveria ter sido. Juliana não respondeu. Apenas observou enquanto ele era levado. Um homem quebrado, pagando por décadas de pecados.
e sentiu não satisfação, mas apenas um vazio triste, sabendo que justiça, por mais necessária que fosse, nunca apagaria completamente a dor. Um ano após aquela noite fatídica, Juliana estava em um auditório lotado, recebendo o prêmio de Médica do Ano da Associação Médica Brasileira. Ao aceitar o troféu, ela olhou para a plateia e viu sua mãe na primeira fileira, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Viu Beatriz, sua amiga fiel. Viu Marcela, agora completamente recuperada, sorrindo encorajadoramente. E viu centenas de jovens médicos negros, estudantes de medicina, pessoas que viam nela não apenas uma cirurgiã excepcional, mas um símbolo de resistência e dignidade. "Este prêmio", começou Juliana, sua voz ecoando pelo auditório, "não é apenas meu. É de cada pessoa negra que já foi vista com suspeita apenas por existir. É de cada profissional que teve que ser 10 vezes melhor para ser considerado metade tão bom. É de cada ser humano que escolheu humanidade sobre ódio, mesmo quando o ódio teria sido mais fácil. Eu poderia ter deixado Marcela Ribeiro morrer. Teria sido meu direito, minha vingança justa. Mas então, eu não seria melhor que Carlos Ribeiro. Eu teria deixado o ódio dele transformar quem eu sou. E eu me recusei. Me recusei a deixar que o racismo de um homem mudasse a médica que eu jurei ser. A plateia se levantou em ovação, aplaudindo até as mãos doerem. E Juliana, pela primeira vez desde aquela noite terrível, sentiu algo que pensou ter perdido para sempre: paz. Naquela noite, em sua casa, Juliana sentou com sua mãe na varanda, bebendo chá e olhando as estrelas. "Você tem orgulho de mim, mãe?" perguntou ela suavemente. Helena Santos pegou a mão da filha, apertando com força. "Sempre tive. Desde o dia que você nasceu até agora. Mas não apenas porque você é uma cirurgiã brilhante. Tenho orgulho porque você é uma mulher que sabe que grandeza verdadeira não está em buscar vingança, mas em manter sua humanidade quando tudo conspira para tirá-la de você." Elas ficaram sentadas em silêncio confortável, mãe e filha, 2 gerações de mulheres negras que haviam lutado, sobrevivido e vencido. E em algum lugar, em uma cela de prisão, Carlos Ribeiro olhava para o teto, pensando na médica que ele havia prendido e que, paradoxalmente, salvara sua esposa e destruído sua vida. E ele entendia, finalmente, que ações têm consequências, que o ódio sempre cobra seu preço, e que, às vezes, a maior punição não é a prisão, mas ter que viver sabendo o monstro que você se tornou. Marcela Ribeiro, livre e recomeçando sua vida, olhava para o retrato de sua família que guardava em uma gaveta: Amanda, Ricardo e ela. Carlos havia sido cuidadosamente cortado da foto. Ela não o odiava, apenas escolhera viver sem o peso dele. No hospital, um jovem médico negro chamado Rafael começava seu primeiro dia de residência em cardiologia. Ele havia sido inspirado pela história de Juliana, havia estudado obcecado, determinado a seguir seus passos. E quando a viu nos corredores, ele se aproximou timidamente. "Doutora Juliana, eu só queria dizer obrigado. Por tudo. Por mostrar que podemos ser mais que eles esperam. Que podemos ser excelentes, compassivos e dignificados, mesmo quando o mundo nos trata como menos." Juliana sorriu, vendo nele o futuro da medicina brasileira. "Continue sendo excelente, Rafael. Continue provando que eles estão errados. Mas, mais importante, continue sendo humano. Porque, no final, é isso que nos separa deles. Não nossa habilidade técnica, mas nossa capacidade de ver humanidade onde eles veem apenas cor de pele." E assim a vida continuou. Juliana operava, salvava vidas, ensinava, inspirava. Marcela reconstruía sua existência, mais forte
e consciente. Carlos cumpria sua pena, confrontando os demônios que criara. E o Brasil, lentamente, dolorosamente, começava conversas difíceis sobre racismo, justiça e redenção. A história da médica que salvou a esposa do homem que a prendeu tornou-se lenda. Foi contada em faculdades de medicina, em academias de polícia, em lares onde pais ensinavam filhos sobre dignidade e justiça. E cada vez que era contada, a mensagem era a mesma. O ódio destrói quem o carrega, mas a humanidade liberta quem a pratica. Anos depois, em um dia ensolarado, Juliana estava fazendo uma palestra para estudantes de medicina quando viu alguém familiar na última fileira. Era Amanda, filha de Marcela, agora uma jovem de 32 anos. Após a palestra, Amanda se aproximou. Doutora Juliana, minha mãe queria que eu lhe desse isso. Ela entregou uma caixa pequena. Dentro estava um medalhão de prata. Juliana o abriu e encontrou uma foto de Marcela sorrindo, completamente recuperada, rodeada por seus filhos. No verso estava gravado: para Juliana, que me deu não apenas um coração novo, mas uma vida nova. Com amor eterno, Marcela. Lágrimas encheram os olhos de Juliana. Como está sua mãe? Forte, respondeu Amanda. Ela trabalha tempo integral ajudando vítimas de abuso policial. Diz que é sua forma de honrar o que a senhora fez. E eu, bem, comecei a faculdade de medicina, inspirada pela senhora. Juliana abraçou a jovem, sentindo o círculo se completar. E Carlos? Ela perguntou, surpresa por ainda ter curiosidade. Saiu da prisão há 6 meses. Cumpriu sua pena completa. Tentou nos contatar, mas mãe recusou. Ela disse que o perdoou pelo bem dela mesma, mas que perdão não significa reconciliação. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Sábias palavras, murmurou Juliana. Amanda hesitou, depois disse: mas ouvi dizer que ele trabalha em uma ONG agora. Ensinando jovens policiais sobre preconceito e abuso de poder. Usando sua própria história como exemplo de como não ser. Não sei se isso redime ele, mas ao menos ele está tentando. Juliana sentiu pensativamente. Redenção é uma jornada longa, Amanda, e algumas pessoas nunca chegam ao destino. Mas talvez a tentativa em si já signifique algo. Ela olhou pela janela, para a cidade que tanto amava. Uma cidade ainda imperfeita, ainda lutando com suas feridas de racismo e injustiça. Mas também uma cidade onde mudança era possível. Naquela noite, Juliana escreveu em seu diário, algo que fazia religiosamente desde jovem. Hoje, completam-se 2 anos desde aquela noite que mudou tudo, e percebi algo fundamental. Eu não salvei apenas a vida de Marcela. De certa forma, salvei a minha também. Porque naquele momento, quando poderia ter escolhido vingança, escolhi medicina. Quando poderia ter me tornado amarga, escolhi continuar humana. E essa escolha me definiu mais do que qualquer diploma ou prêmio jamais poderia. Ela fechou o diário e olhou para a medalha que havia recebido. Mas seu olhar foi atraído para algo mais valioso na parede de seu consultório. Uma foto dela, Beatriz, e um grupo de jovens médicos negros que ela mentorava. Eles eram o futuro. E o futuro era brilhante. E em algum lugar da cidade, Carlos Ribeiro, agora um homem de 55 anos, acabava uma palestra em uma academia de polícia. Ele contava sua história sem censura, sem se poupar. Contava sobre a noite em que prendeu uma médica inocente e quase matou